Shalom, queridos e amados filhos, muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós estamos chegando até você para mais uma aula, nossa escola online, a unção de Elias. E hoje eu quero falar do filho nos 4 níveis. Nossa escola profética desse ano, lançamos esse livro, que fala de Eliseu, nada mais, nada menos que o cara que pediu porção dobrada do que Deus tinha dado para Elias. Foi o pedido mais audacioso de toda a história. Então, mas eu não poderia deixar de trazer essa palavra, que é também o tema do nosso artigo do Portal Guia-me. Quero agradecer aos queridos do Portal Guia-me por essa cobertura tão fantástica que o Portal Guia-me fez de nossa escola profética, 7ª escola, né? E então matérias espetaculares estão sendo transmitidas aí em mais de 20 línguas. Já está saindo notícia de nossa aula. Muito bem, quero pedir que Deus abençoe esse momento. Vamos orar juntos? Agradecer a Deus por esse momento especial. Pai querido e amado, em nome de Jesus nós pedimos que abençoe nossa aula e abençoe cada aluno, cada pessoa que estiver participando desse momento especial. Bem, pede-me o que queres, disse Elias. E Eliseu então responde: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Que pedido, hein? Esse foi o pedido mais audacioso da Bíblia. Ele não teve dúvidas. Pediu o máximo que alguém já tinha pensado, imaginado até aquele dia. Então que Deus nos abençoe nesse momento, nos dê revelação para entender tudo isso. Queridos, os filhos, desejou ter filhos, Deus teve a melhor de todas as ideias. Por isso que diz que o próprio Adão, ele é o filho de Deus. Então o filho é um projeto maravilhoso de Deus, uma boa ideia de Deus. Então é uma ideia fantástica ter filhos à sua imagem e semelhança. O primeiro filho, Adão, foi o máximo. Ele era tão glorioso. Então, o filho é uma ideia boa de Deus. Então, repita, filho é uma boa ideia de Deus. Então, você não é mal, não. O filho é algo bom. Ter um filho é coisa fantástica, é um projeto de Deus. Só que o projeto de Deus é ter um filho à sua imagem e semelhança, transmitindo a sua glória, o seu poder e a sua imagem e semelhança. Quando Adão, o primeiro filho, se desconectou de Deus, ele desconectou no coração do pai, ele passa a ser um filho desconectado do pai. Isso lhe trouxe muitas desvantagens. Ele perdeu o acesso a Deus e perdeu também o acesso ao rio de Deus nos 4 níveis. Então, quando Deus criou o homem, ele criou com 4 níveis de vida: vida física, vida emocional, vida mental, material e também espiritual. Quando desconectou, ficou a vida física, ficou a emocional, mas aqui na mental já reduziu para 99% a menos, né? Ficou 1% talvez. Espiritual quase 0. Então a conquista, o resgate do que o homem perdeu, é o resgate da glória de Deus. Então o homem está atrás, em busca da glória de Deus que foi perdida. Então essa caminhada de Eliseu é em busca da glória de Deus que foi perdida. A Bíblia diz que todos os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ponto. Então, recuperar a glória de Deus
é a maior façanha, a maior aventura, maior jornada, maior luta que um homem pode travar e também o maior prêmio que alguém pode alcançar de volta. Para isso, toda a natureza, todo o universo, todo o céu, todos os anjos, todos estão empenhados em trazer o homem de volta ao ponto original onde ele perdeu essa glória. Elias alcançou de 4 a 5 níveis de glória antes do arrebatamento. Adão tinha os 7 níveis de glória. Muito bem, vamos ter um livro falando dos níveis de glória, que já está pronto o livro, falta só os retoques. Mas é importante você saber que existe esta glória toda que nós perdemos e que devemos buscar e que tem uma forma muito simples de receber. O filho nos 4 níveis, que é isso? O filho aprovado por Deus, desde os tempos de Adão, ele recebia a maior bênção de Deus e podia pedir o que quisesse. Para um filho alcançar os 4 níveis de vida, ele precisava, os 4 níveis de filho, ele precisava ser um filho primeiramente presente, um filho no nível físico que trabalha com o pai. Então ele vai ser testado fisicamente, e Eliseu estava ali trabalhando no arado com seu pai, alcançou o nível 1, passou no teste. Nível 2, é preciso ser amigo. O amigo, ele está sempre junto com seu pai, jamais vai lhe deixar. É aquele que supre o seu pai na área emocional, que dá alegria para seus pais. Nível 3, ele é um provedor. Eliseu era chamado de o homem que derramava água nas mãos de Elias. Quer dizer, faltou água, ele busca água. Faltou café, ele busca o café. Faltou pão, ele busca o pão. Ele era o sujeito que trabalhava fazendo todas as coisas para o seu pai, Elias. Né? Primeiramente, ele fazia para o seu pai, né? Que é seu pai biológico. Agora para o pai profeta. No 4º nível, ele era o intercessor. Ele era a pessoa que iria substituir Elias espiritualmente. Então, ele precisava dessa preparação nos 4 níveis. Para você entender melhor, a gente pega um filho normal, como funciona isso. 4 famílias num campo, cada um tem uma lavoura leste, lavoura oeste, norte, sul. No meio estão os velhos, os pais. E lá nas outras 3 irmãos. Aí quando os pais se tornam mais velhos, perto de morrer, eles escolhem um dos filhos que vai dar continuidade, que vai cuidar dos pais. Então, o filho, uma família que tem 3 filhos, o pai fica velho, então os 3 vão escolher um deles para cuidar do seu pai até o final da sua vida. Aquele filho escolhido para cuidar do seu pai, geralmente é o primogênito. A função do primogênito é cuidar dos seus pais até o final das suas vidas. E a recompensa, qual é? Que ele pode pedir porção dobrada da herança. Ele vai ser o herdeiro que vai receber a porção dobrada do seu pai, ou dos seus pais. Então eu vi isso na cultura alemã aqui no Brasil. Achei interessante, quando eu vi, o filho que vai cuidar do pai é o mais velho, e na hora de receber a herança, o filho mais velho, ele que vai receber a parte mais importante da herança, que é a porção dobrada. E Eliseu usou esta lei. Ele está dizendo, Elias, foi eu, filho, que cuidou de você nos 4 níveis de vida. Foi eu que executei, eu funcionei como primogênito, eu que fiz o trabalho de filho, eu que cuidei da tua vida física, emocional, financeira, espiritual, estive com você o tempo todo, lavei as suas roupas, eu fiz a comida, o café, lavei a casa. Então Eliseu foi o empregado doméstico de Elias, né? Então ele diz, eu fiz tudo o que um filho primogênito faz. Então
eu quero a minha porção dobrada. E Elias, então, não teve outro jeito de dizer que assim seja. Então, é assim, de forma mais simples que eu poderia explicar, que um filho, nos 4 níveis de vida, quando ele alcança esses 4 níveis, ele recebe um mérito. Ele pode pedir o que ele quiser para o seu pai. Então, o pai espiritual de Elias, ele tem e tinha esse poder de liberar para o filho a bênção final, o destino, porque o pai, ele dá destino ao seu filho. Então, no último minuto da sua vida, ele dá o destino. Receba o que você pediu, que assim seja. Isso é uma tradição na cultura judaica, bíblica, que o sacerdote também tem esse costume, né? Ele recebe a bênção, ele recebe a oferta da mão esquerda. Quando alguém vai buscar uma bênção, leva uma oferta, coloca na mão esquerda, e com a mão direita ele pergunta para a pessoa: o que você quer? E a pessoa responde: quero porção dobrada. O sacerdote diz que assim seja. Se a pessoa tem mérito, ela recebe. Se ela não tem mérito, ela não recebe. Então, o filho Eliseu, trabalhando durante toda a sua vida, cuidando do seu pai, sendo amigo de seu pai, sendo provedor do seu pai, intercessor, ele vai adquirindo mérito. Então, é isso que fala o livro. Conta a história desde o início, do nascimento de Eliseu. Quando ele nasce, o seu pai dá um nome para ele. Este nome traz também o destino dele. Elias quer dizer só o Senhor é Deus. Então ele foi o pregador que confrontou, que enfrentou os profetas de Baal. Eliseu, o nome Eliseu quer dizer que o Senhor é a salvação. Então fala de salvação. E ele percorre desde o nascimento. Depois vem a circuncisão. O pai dele abençoa ele desde o nascimento. Isso é importante para nós, os pais, abençoar nossos filhos toda sexta-feira à tarde, no sábado à tarde. Os pais abençoam os filhos. Isso dá 2 vezes por semana, 8 vezes no mínimo por mês, e dá 96 vezes por ano. E em 30 anos ele foi abençoado mais de 360 vezes. Então, com todas essas bênçãos, estão encaminhando o filho para ser um filho digno de levar o nome do seu pai para as próximas gerações. Se o filho alcançou esses 4 níveis, ele será considerado digno de levar o nome do seu pai. Por isso, quando a Bíblia fala fulano de tal, filho do pai tal, é porque aquele filho alcançou o máximo de mérito que um filho pode alcançar. Ele alcançou mérito nos 4 níveis de vida: vida física, emocional, mental, material e espiritual. Ele foi testado nos 4 níveis e ele passou no teste. Então a recompensa dele é poder usar o nome do pai e levar o nome do pai. Isso te lembra alguma coisa? Sim, Jesus. Jesus disse, Jesus levava o nome do pai. Jesus falava em nome do pai. Jesus representava o pai. Jesus chegou a dizer: quem vê a mim, vê o pai. Por quê? Porque Jesus foi o filho máximo, um exemplo de filho, um modelo de filho. Ele é o modelo máximo. Ele veio nos ensinar a ser filhos. Algo que havia se perdido no decorrer do tempo, desde o tempo de Adão. Isso foi perdido. Então, Jesus veio ensinar a todos nós como ser um filho. Então, Eliseu, ele conseguiu esse mérito tão fantástico de ser chamado também um filho digno de levar o nome do Pai.
Na vida ministerial, é muito importante isto, que você, que é um filho, que está debaixo de cobertura, hoje é normal, no nosso Brasil, graças a Deus, quando tem uma reunião de apóstolos, profetas, sempre se pergunta, você está debaixo de que cobertura? Quem é o seu pai espiritual? Quem te recomenda? Quem ora por você? E toda pessoa que não tem um pai para recomendá-lo, ele já é meio excluído já já na entrada, né? Na África também é assim. Um filho na África que não tem pai, ele é desonrado. Então, ele não é muito bem recebido pelas autoridades, nem pelo prefeito, nem pelo presidente, nem pelos reis, porque ele está sem alguém para autenticá-lo. Então, já por natureza, por cultura, na África tem isso. É a cultura bíblica. Os filhos que não tinham a bênção do pai, eles não eram nem ouvidos. Então, ele era um filho órfão. Hoje, infelizmente, em alguns lugares do Brasil, nós temos aqueles profetas autônomos, ou pastores autônomos, que são pessoas que se autodenominam profetas, pastores, e não foi um pai que lhe deu esse nome. Ele mesmo se intitulou e não responde para ninguém. As pessoas se afirmam que são quarta pessoa da Trindade, que ouve Deus e fala por Deus. Daqui a pouco Deus mandou ir lá em Santa Maria, agora Deus mandou parar no caminho, Deus mandou voltar, não vou Santa Maria depois. Quer dizer, pessoas que estão sem uma orientação, não tem alguém funcionando como pai, e acabam ficando doidos, loucos, e falam por Deus quando Deus não falou. Então, a falta de referência de um pai, censura o ministério de alguém. Quem te nomeou? Quem te abençoou? O próprio Jesus foi confrontado pelos sacerdotes da época, quando Jesus foi lá e repreendeu os cambistas do templo. Os sacerdotes da época, os sábios, perguntaram para ele, quem te autorizou, quem te deu o simikha para você fazer essas coisas? Isso quer dizer que na cultura judaica, os sábios, aqueles que detêm a lei, que conhecem a palavra, eles sabem que ninguém se auto-intitula, que ninguém pode se auto-afirmar ser um enviado de Deus. Quer dizer que ninguém anda por aí pregando por conta própria. Então, sempre tem alguém que o abençoou desde pequeno, que lhe deu origem, que lhe deu nome, que lhe deu destino. Então, o costume era perguntar, quem te deu o simikha? Quem é o teu mestre? Quem é que te ensinou? Que escola você frequentou? De onde vem esses princípios que você está aplicando? Então, Jesus falou de João Batista e também deu a ideia de que ali estava João Batista lhe dando a simikha, dando a ele a autorização, dando a ele a legitimação. Porque desde que o homem desceu ou saiu da presença de Deus, ele ficou órfão. Então o homem se desconectou de Deus. E o princípio de Deus é que o pai abençoe o filho e que o filho se submeta ao pai. No princípio de Deus, o filho nunca está sem pai, não pode estar órfão. Então, por isso que o próprio Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Então, na nossa escola desse ano, o Isaac, ele começou falando do filho pródigo, não é? O filho pródigo foi embora de casa, ele se tornou um filho que desonrou o pai, pediu seus bens como herança e foi embora. Quando ele volta, ele diz
pai, faça-me teu empregado. Eu quero ser um servo teu, eu quero ser pelo menos empregado. Porque aquele filho não sabia a sua origem, não sabia a sua identidade. Ele perdeu, ele se desconectou do pai dele. Então ele pediu pelo menos para ser empregado, porque ele havia desonrado o pai. Mas o pai diz, não, filho, não serei teu patrão. Quero ser teu pai. Daí a origem do tema da escola, faça-me teu pai. Então por que o pai disse isso para o filho pródigo? O pai está dizendo, filho, você se tornou pródigo quando saiu debaixo da cobertura do teu pai. Você acabou lá comendo a comida dos porcos, porque você fez algo errado. Você não pode se desconectar do seu pai. Então você precisa da cobertura do seu pai, você precisa estar debaixo da bênção do seu pai, para não comer a comida dos porcos, não se tornar um filho pródigo. Então, conhecendo a identidade do pai, o pai vai funcionar como deve ser mesmo, como um pai. Então ele não vou ser teu patrão. Então o filho errou com o pai, mas o pai não podia errar com o filho. O filho desonrou o pai, mas o pai não desonrou o filho. Então isso é importante. Então todo filho que se desconecta do pai, ou sai sem a bênção do pai, o caminho dele é o chiqueiro dos porcos. Foi isso que aconteceu com Adão. E por isso que a lição é importante para nós até os dias de hoje. Nós precisamos estar alinhados com o pai. Ok? Agora vamos ver algo muito importante também, o cenário dos dias de Elias. Nós estamos vivendo no Brasil hoje um cenário semelhante aos dias de Elias. O que acontecia nos dias de Elias? Jezabel subiu ao poder e ela fez decretos destruindo as festas de Deus, Páscoa, Pentecoste, Tabernáculos, todos os dias que Deus tinha consagrado como dias santos, dias sagrados. Jezabel, através de decreto assinado por Acabe, ela cancelou as festas de Deus. Isso é muito sério, porque no livro de Daniel está escrito que o anticristo também vai fazer isso. O anticristo vai mudar as datas. O anticristo vai cancelar toda oferenda para Deus, toda oferta, todo sacrifício a Deus. E foi isso que aconteceu nos dias de Elias. O risco aqui no Brasil de colocarmos no governo pessoas anticristãs que vão fazer a Bíblia, cancelar a pregação, que já estão tentando, né? Criando leis, decretos, cancelando a verdadeira adoração, ao ponto que os pregadores já não podem falar certas coisas e etc. Então, muito bem, o cenário do tempo de Elias é muito semelhante ao que está acontecendo no Brasil. No tempo de Elias, entrou no governo Jezabel, e Jezabel fez decretos contra Deus. E nós já estamos vivendo isso no Brasil, com muitos decretos, leis que são contra Deus. Observe a semelhança. Nos dias de Elias, Jezabel cancelou as festas bíblicas, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, sábados e tudo mais. E iniciou uma doutrinação, doutrinando as crianças para adorar Baal. Como se adorava Baal? Através de orgias sexuais. Homem com homem, mulher com mulher, com criança, com animais, com defuntos, com mortos. Não te parece familiar que hoje cartilhas estão sendo distribuídas nas escolas, ensinando crianças
são os adoradores de Baal. O mesmo culto do tempo de Elias. Elias viveu este clima de ver a sua nação sendo corrompida desde as crianças. Então ele confrontou, ele lutou. E é isso que eu e você, como profetas, temos que fazer hoje. Confrontar esse espírito de Jezabel que tenta tomar o Brasil. É isso. Então esta unção de Elias, ela vem sim para bater, interromper e para confrontar os principados e agir para estabelecer o governo justo. Nós erramos muito, eu errei, pastores do passado erraram, dizendo que crente, que igreja não se envolve em política. Deixamos os comunistas entrar, deixamos movimentos terríveis entrar em nossa nação, e hoje nós vemos nossas crianças sendo massacradas, destruídas, sacrificadas, levadas ao fogo, apresentadas e preparadas para sacrifícios, para adoração a Baal. Nós vemos hoje profetas de Baal confrontando os pastores. Eu nunca vi em toda a história como hoje tem se levantado pessoas para confrontar a palavra. Eu tenho aqui, daqui um pouco aparece no Face, meu Face ontem, anteontem, eu vejo umas pessoas que até alguns se intitulam pastor, se intitulam profeta, tem um pastor falando e eles ficam criticando, dando piadinha, tá? Adoradores de Baal. Tem pessoas que às vezes o pastor está pregando. Se eu prego, há poucos dias eu preguei em Faxinal Soturno, eu preguei violentamente ensinando nossos filhos contra essa agenda terrível desse movimento aí cartilha como chama aí a cartilha nas escolas aí, que eu tô ensinando as crianças a trocar de sexo, homem com homem, mulher com mulher. Eu fui violento ensinando os pais, e eu disse: aqui, minha filha, homem é homem, mulher é mulher, tá? Aqui não tem essa pro sapatão, coisa nenhuma, tá? Não tem conversa. Poxa, eu arrumei um problema para mim, que agora pessoas que estavam se aproximando da nossa escola, do nosso ministério, vindo, já ficaram tontos. Agora eu falo alguma coisa, bum! Eles querem tirar a minha credibilidade. É isso que acontecia no tempo de Elias. Todos os profetas foram desacreditados, descredenciados pela Jezabel, pelo governo. Tentaram fazer com que as pessoas não acreditassem. Então, generalizou o desacato aos profetas. Aí nós lemos em Paulo falando a Timóteo que nos últimos dias virão dias maus, onde os filhos serão desobedientes aos pais, onde, enfim, fala dos filhos rebeldes dos últimos dias, que se levantarão contra a autoridade, profanarão, desobedientes, ingratos. E nós nunca vimos coisa mais impressionante que isso, filhos ingratos. Nós vivemos há pouco dia uma experiência mais traumatizante de ingratidão aqui em nossa região, e também de filhos, de filhos entre aspas, que nós recebemos como filhos, mas eles queriam ser outra coisa e não filhos, e se levantam de todas as formas para atacar a autoridade e desacreditar os pastores. Sobre isso eu tenho uma palavrinha muito especial, porque os pastores, que eu cuido dos pastores, tem muitos pastores tristes, com membros na sua igreja que se levantam contra eles, que vêm querer apontar defeito nos seus pastores.
que vem querer desacreditar, duvidar, e tudo que eles falam é aquela coisa. Quero dizer para você, amados filhos, quando você gosta para cima, sempre cai no rosto. Quando alguém aponta o dedo para cima e querer julgar os seus pastores, não te esquece que Jesus ensinou. Antes de tu entrar na presença do juiz, te acerta com teu irmão. Porque se tu entrar lá dentro em juízo, não te esquece que você entrou dentro de uma corte. Então, quando você aponta o dedo e quer julgar os seus líderes, você está levando o seu líder para a corte. Você está levando seu líder para o tribunal, quando você está duvidando, querendo desacreditar seu líder. Não te esquece que você entra junto. Você entra junto. E quando você entra junto, tem um problema. Tudo que você condenar no seu líder, você será condenado também. Isso traz uma lição. Que lição? Que você nunca aponta para cima. Você nunca julga para cima. Quem está na condição de filho, nunca expõe os seus pais. Porque um dos filhos que expôs o seu pai, nós vemos na Bíblia uma história bem triste até, né? Do cão que expôs seu pai. Aquele que expõe seu pai, ele é amaldiçoado. Então, lembra que Noé tomou vinho e ficou bêbado, um dos filhos expôs a sua nudez. Quer dizer, ele quis apontar, mostrar para os outros o defeito do seu pai, o erro do seu pai, a falha do seu pai. Então ele quis desacreditar seu pai. E ele, por causa disso, ele e seus filhos foram amaldiçoados. Então esse princípio de desrespeitar os pais foi uma semeadura de Jezabel, para desacreditar e calar os profetas da sua época. Então todos os profetas foram censurados pelo governo de Jezabel, que dominava no lugar, né, influenciava Acabe. E foi contra isso que Elias pegou a espada e foi fundo. Então, na nossa aula, nós temos que recuperar esse princípio de respeito aos profetas e pastores. Então, todo membro de igreja que quer apontar o dedo para o seu pastor, cuidado que tem 3 dedos apontados para você. Eu sempre digo, quando vem alguém murmurar, nossa região aqui, diz, olha, eu tenho muitos defeitos. Eu sou muito mais falho do que você pensa. Mas eu pergunto assim, e você? Quer falar das minhas falhas? Vamos falar das suas também? Quer falar dos erros dos seus líderes? Vamos falar dos seus também? Você vai descobrir que todo filho tem mais erros do que os seus pais. Seus pais passaram por provas que você ainda não passou, por testes. Então esse espírito que confronta a autoridade, que desafia a autoridade, que se levanta contra seus próprios líderes, está muito bem descrito na geração dos últimos dias. A geração terrível que o apóstolo Paulo disse, virão dias maus sobre a face da terra. Eles não suportarão a sã doutrina, não respeitarão a autoridade, não respeitarão. Então, esses filhos, com todo respeito, eu quero dizer que são filhos nos 4 níveis. Os filhos nos 4 níveis dos gafanhotos. São filhos que querem desabonar seus pais fisicamente, querem entristecer seus filhos emocionalmente, querem destruir seus pais economicamente, querem destruir e amaldiçoar seus pais espiritualmente. Então, se está na igreja pessoas assim hoje, pessoas assistem a mensagem, ficam criticando, ficam falando, ficam sempre desprezando os seus líderes, são os filhos gafanhotos. E alguns alcançam 4 níveis. Alguns querem agredir seus pais fisicamente, primeiro nível.
Alguns agride seus pais emocionalmente, deixa seus pais muito tristes. Alcançou o segundo nível de filho, segundo nível dos gafanhotos. Alguns atingem seus pais, os seus pastores, no nível financeiro. São os que roubam os dízimos, as ofertas, ainda ficam falando que o pastor só fala em dinheiro. São filhos que atingem e alcançam um nível maligno, do terceiro nível. E no quarto nível, são aqueles que querem desabonar seus pais espiritualmente, que oram contra, que murmuram, que falam contra seus pais espirituais. Então, esses filhos, eles serão condenados por Deus e perderão a bênção mais importante, que é de ter bons dias, bons e longos dias na face da terra. Então, no livro, nós falamos do filho bom. Nós não perdemos muito tempo de falar do filho mau. Mas você precisa identificar se você está crescendo como um filho nos 4 níveis espirituais, crescendo, ou se você está se tornando um filho nos 4 níveis dos gafanhotos, que por onde passa, deixa destruição. A maioria do que se vê hoje nesse mundo, em matéria de filhos, são filhos ingratos, profanos, murmuradores, que desacatam seus pais, desobedientes à autoridade, que blasfemam o que não conhecem. E no livro de Judas está muito claro sobre isso, que eles não irão avante, não prosperarão, não serão abençoados e receberão sentenças desagradáveis de Deus. Agora, a recompensa para aqueles que perseveram neste mundo mau é a recompensa de Eliseu. Observe que no tempo de Elias, Jezabel sentenciou todos os profetas a se calarem. Apenas 7.000 joelhos não se dobraram para Baal. Esses 7.000 joelhos não se dobraram porque na época colocavam uma estátua de Baal com as mãos assim cheias de pães. A fome veio, tomou conta da terra e ninguém mais tinha que comer. Então alguém, para comer o pão que Jezabel servia, tinha que dobrar-se para Baal. Então toda a nação veio e se dobrou a Baal para comer do pão de Baal. Comeu nas mãos de Baal, menos 7.000 joelhos. Então o equilíbrio de uma nação tem que ter no mínimo 7.000 filhos que não entram na onda de Jezabel. Não entram no princípio de atacar ou de aceitar a proposta de Jezabel e acabar se tornando um profeta sem o sal que não salga mais, a luz que não clareia. Enfim, perdeu a finalidade. Então, desses 7.000 que não dobraram os joelhos, não deixaram-se contaminar, não fizeram o pior pecado, mas eles também não adoravam a Deus. Eles também não consagravam mais suas ofertas a Deus. E eles tinham que concordar com a palavra de Jezabel. Jezabel chamava Elias de tudo que você pode imaginar, de palavrões, para falar assim. Então, ela tentava desacreditar Elias. O Elias foi o único, na época, que denunciou. Então, nós precisamos hoje denunciar esse espírito de Jezabel que tenta matar os Elias. Fazer com que os Elias se tornem, tirar o crédito de Elias, que ele se torne desacreditado. Então, são aqueles profetas de Baal que tentavam difamar Elias, que era o único que confrontava Jezabel. Muito bem. Qual a diferença de Eliseu para todas aquelas pessoas da época? Eliseu não se deixou contaminar pela mensagem, pela doutrina de Jezabel. Ele continuou sendo um filho fiel. Ele continuou do lado do seu
Continua do lado do seu pai, trabalhando no arado. Então aqui está a mensagem do livro. Seja um filho fiel ao seu pai. Primeiramente o seu pai. Se você é pequeno, ele é menor, você está em casa, você trabalha com seu pai. Ajuda o seu pai, esteja presente. A presença física é muito importante. Muitos filhos estão longe, tudo bem, mas se você puder estar perto, é muito importante, porque você vai alcançando méritos na tua vida física também. Todo filho que trabalha com seu pai tem uma boa saúde. A recompensa de Deus, ele dá para ele um bom físico. Ele é renovado, ele é abençoado fisicamente. Segundo nível de filho é ser um filho amigo. Então, como amigo, e se ele for um bom filho, um bom amigo, ele tem recompensas também, sabia? A recompensa de um filho amigo, do seu pai, ele será feliz no casamento, será feliz no namoro, será feliz com seus filhos. Então, cada nível que você abençoa seus pais, você também tem uma recompensa. Então, se você é um bom amigo do seu pai, Deus vai te recompensar, te dando a você a pessoa que você ama. Você vai ser feliz. Então, quando você vê alguém feliz no casamento, feliz com o noivo, namorado, tenha certeza que aquele filho, aquela filha eram bons amigos ou são bons amigos dos seus pais, ou são bons amigos dos seus pastores. Então vamos lá, vamos recapitular. Trabalha com seus pais, trabalha com seus pastores, fisicamente, você ajuda ele no seu trabalho, ajuda ele no seu ministério. Qual a recompensa que Deus te dá? Vida física, força. Você será renovado, será uma pessoa bonita, vistosa. Você, é como os judeus têm um brilho no rosto. Você entra num avião onde tem judeus trabalhando, a aeromoça, o comissário são judeus, eles brilham. Você sai da Grécia, por exemplo, ou de outra nação, onde aquelas pessoas da Grécia trabalham ali, são aeromoças, são comissários, eles têm um rosto apagado. Quando vai para Israel, muda, aquele rosto dos judeus são brilhantes. O que é isso? Vida física abençoada, saúde. Então, trabalhar com seus pais vai te trazer saúde física. Seja amigo do seu pai, seja companheiro do seu pai, seja colega, seja legal com o seu pai, dá alegria para o seu pai. Você vai ter felicidade no casamento, você vai ter alegria com seus filhos. A recompensa é fantástica. É a unção do vinho novo. Ela vem para filhos que são amigos. Se você está passando dificuldade no seu casamento, namoro, não consegue, não acha a pessoa certa, que sabe você analisa esse ponto na sua vida. Se você tem sido amigo dos seus pastores, tem sido amigo dos seus pais. Se você não foi amigo dos seus pais lá no passado e já perdeu os pais, recupera isso na vida dos pastores, que os pastores também são pais espirituais. Seja amigo. Terceiro nível, seja um provedor dos seus pais. O que é um provedor? Não é apenas provedor com dinheiro ou com seu dízimo, mas também prover tudo que precisa. Tem pessoas que trabalham, que têm um talento. Eu tenho aqui pessoas que trabalham comigo, amigos que são muito bons em fazer um vídeo, fazer um banner. Eles somam, profeta, fiz um banner legal aqui da sua pessoa, do seu trabalho, quero ajudar aqui, Então, eles têm um talento e colocam à disposição dos seus pastores, dos seus pais. São provedores. Eu tenho filhos que são provedores. Meus filhos, começando com o Tiago, meu primogênito, vem entregar o dízimo na minha mão. Pai, está aqui o dízimo, está aqui a primícia. Estão sempre provendo. Agora há pouco o Tiago fez um estúdio, né? Lá no monte, que é uma coisa de cinema. É coisa fantástica. Tem um filho assim de excelência, um filho maravilhoso. Um filho que está presente, um filho que é amigo, um filho que é provedor e também intercessor. Da mesma forma a Gabriele. Gabriele está ali do ladinho do pai dela. Não solta, né?
trabalha fisicamente. A Gabriela é um show, fisicamente ela é um atleta. Emocionalmente, é uma pessoa amiga. Ontem aqui em casa, eu disse, filha, deita aqui no colo do pai um pouquinho, escuta o coração do pai que bate por ti. Então tá ali, eu preciso desse momento com meus filhos, de sentir, botar o coração aqui, deixa bater, bota o ouvido aqui, ouve esse coração que bate por você, minha filha. Então a filha é minha amiga. Essa filha jamais vai retrucar uma mensagem, jamais vai achar errado ou apontar algum erro. Ela sabe que o pai tem falhas, como tem, né? Mas é amiga, jamais vai trair, jamais vai expor alguma coisa. Enfim, terceiro nível, entrega o seu dízimo, a sua oferta, provê tudo que precisa. Olha, ela atende mais de 500 mensagens minhas por dia. Então está ali provendo o que eu preciso, fazendo um esforço. E também intercessora. Filha maravilhosa. O Júnior, meu caçulinha, né? Que eu falei até na escola profética, tem que respeitar o tempo dos filhos, o momento dos filhos. Todos os filhos passam por um momento que ele gatinha, né? Que ele começa a caminhar e cai várias vezes. Nossos filhos vão cair muitas vezes, vão fazer cocô nas calças muitas vezes, vão errar muitas vezes, chega na aborrecência, vão ficar aborrecidos muitas vezes, e muitas vezes serão pródigos, muitas vezes serão filho que ficou em casa, e muitas vezes serão filho Eliseu. Então o Júnior também, menino que está sempre presente, do lado agora, amigo, vamos junto para a academia, vamos depois provedor, intercessor, trabalhando no ministério. Então, 4 níveis de filhos, e esses filhos, estando presentes conosco, com os pais, nós pais que tivemos a felicidade de ter os filhos próximos, isso é resultado do que nós fomos para os nossos pais. Por isso que hoje, meu pai já com 80 e uns 80 e poucos anos, né? Não vamos adiantar muito. Eu fiz questão de trazê-los para perto de mim. Por quê? Porque tudo que eu faço para o meu pai, eu abençoo meu pai, meus filhos me abençoam. Eu sou amigo do meu pai, meus filhos são meus amigos. Então, quando Deus nos dá um pai, é para isso. É como dar uma terra. Você planta, o que você plantar nos seus pais, você colhe. Da mesma forma, na vida espiritual. Eu tenho um filho, né, que se tornou pastor um tempo atrás, muitos anos. Ele foi ser pastor em Nova Palma. E ele era bastante rebelde quando era meu aluno, meu discípulo, né? Ele nunca me deu um abraço, assim, dar um beijo de filho, né? Não me lembro de ter mandado um presente, um chocolate, enfim, aquele filho assim. Agora ele se tornou pastor. E um dia ele me procura e me trouxe um terno. Então ele veio todo meloso. Posso lhe abraçar, profeta? Pode. Posso lhe dar um beijo? Pode. Mas o que houve com o menino? Mudou, né? Posso lhe dar um terno? Pode. Mas por que você mudou desse jeito? Ele disse, porque agora eu sou pastor. E eu estou passando um trabalho. Tudo que eu fiz para o Senhor, eles estão fazendo para mim, pastor. Eu fui desobediente, agora eu só tenho filho desobediente na igreja. Eu nunca lhe dei um abraço, agora eles não me abraçam. Eu mudei de igreja 10 vezes, agora eles vão lá e mudam de igreja toda hora. Eu nunca dei o dízimo, eles também não dão o dízimo. Pois é, filho. Dá para começar a plantar agora de novo, então. Vamos começar uma nova caminhada. O que você fizer para o seu pastor, seus filhos farão para você. Então, acho que por aí a gente pode até parar nossa aula, encerrando, dando a entender exatamente o caminho do Eliseu. Foi um bom filho do seu pai, foi um filho físico, nível físico, agricultor, lavrador. No emocional foi um amigo. Quando o próprio Elias chama ele, joga a capa nele e diz, deixe-me beijar meu pai. Quer dizer o quê?
Ele sabia os princípios de filho beijar o pai. Falar nisso, você já beijou seu pai hoje? Que gaúcho, beija o homem. Seu pai, você já beijou seu pai? Sabe o significado do beijo? Quando você beija seu pai, você está dizendo que você é um filho nos 4 níveis. E cada vez que o filho beija o pai tem que lhe abençoar. Deus te abençoe, meu filho. Cada vez que o pai vai passar a capa, vai passar a herança, antes de passar a herança, o filho tem que beijar o pai. Lembra lá de Isaac, quando vai morrer, chama Esaú e diz: Esaú, busca uma caça para mim, busca lá um guisado, e quando depois vem, me beije. Beije-me, meu filho, que eu quero te abençoar. Então, é um costume que nós perdemos, justamente por causa desse espírito de Jezabel que atua em nossa nação, fazendo com que o filho não respeite o pai e os discípulos, membros, não respeitem seus pastores. Precisamos recuperar. Esta é a função da escola profética. Nós queremos trazer de volta os princípios que vão nos levar a ser Elias e Eliseu. Então, quando o filho consegue ser fiel ao pai e o pai consegue ser fiel ao filho, quando um pai nos 4 níveis se encontra com o filho nos 4 níveis, bum! Ali vai ter carruagem de fogo. Ali o rio vai se abrir. Ali o céu vai descer. Ali a porção dobrada de Elias vai cair sobre a próxima geração. Concluindo então, no Brasil, o cenário do Brasil que estamos vivendo hoje é um cenário de rebelião, é de filhos que se afrontam seus pais, que não respeitam seus pais. Esse é o espírito do mundo. Esses filhos não serão aprovados por Deus. Deus sabe muito bem a dor de ter um Adão, um filho que não lhe respeita. Deus curtiu a dor de ter um filho rebelde no jardim. Ele não vai levar filho rebelde de volta para o céu, de forma nenhuma. Então, aqueles que hoje não aprendem a ser um bom filho do seu pai, do seu pastor, do seu apóstolo, seu profeta, se ele não for um bom filho, não será um bom filho para Deus. Então, o treinamento é aqui. O treinamento é ali na escola. O treinamento é na igreja. Você vai treinar, você vai aprender a ser um bom filho. E aí, se você aprender, você vai subir de nível. Então, Eliseu começa sendo um bom filho do seu pai. E ele foi tão bom que Deus disse: Elias tem um filho nos 4 níveis lá embaixo. Este filho é tão bom que eu vou dar ele para você. Vai ser seu filho, Elias. Trate ele como filho. Adote ele como filho. Porque o cara é bom. É um bom filho. Investe nele, Elias. Esse é o cara que vai ficar com a tua capa. Esse é o cara que vai ungir os reis. Esse é um cara que vai mudar a sua nação. Esse é o cara que não vai deixar Jezabel governar. Esse é o cara que vai arrancar a cabeça de Jezabel. Esse é o cara que vai arrancar a cabeça do principado. Eliseu. Aleluia. E eu quero agora me referir a você, Eliseu. Você que se esforça para ser um bom membro da igreja, um bom filho, um bom discípulo, fiel, trabalha junto, está presente, é fiel, jamais vai trair, não é ingrato, mas é uma pessoa que dá alegria para o seu pastor, dá alegria para os seus pais espirituais. Você que é um provedor, é fiel na sua vida material. Você que é uma pessoa fiel na sua vida espiritual. Você que é uma pessoa de oração. Você que quer fazer o certo. Você que quer mudar sua nação. É com você. É você que precisa ler esse livro até o final. É você que é escolhido de Deus. Preste bem atenção. O profeta mais poderoso da terra. O profeta mais poderoso da terra foi vítima do seu governo.
Cuidado com o governo que você coloca para governar a tua nação. Cuidado com o presidente que você vai escolher para governar a nação. Ele pode acabar com os Elias e pode abortar os Eliseus. Então, por isso a mensagem de Elias é muito atual, de Eliseu mais ainda. Então Elias sofreu para mudar isso. Foi muito esforço para mudar isso. Mas quando Eliseu foi ungido, a Jezabel desapareceu. Quando surgiu Eliseu, Jezabel e Acabe se acabaram. Então veja que a unção que Eliseu recebeu, tão poderosa, mais do que Elias. Elias sofreu nas mãos de Jezabel. Eliseu dá um soprão, Jezabel cai por terra. Então, como é importante essa unção que Eliseu recebeu? Uma unção de Elias multiplicada para acabar com Jezabel. Então, todos aqueles que hoje estão me ouvindo, você precisa entrar nessa unção. Você precisa definir o governo que vai governar sobre a nossa nação. É isso que Eliseu recebeu de Deus. Um poder para definir governos. Um poder para estabelecer o governo do justo. É isto que Eliseu recebeu. Um poder para abençoar sua nação. Preste atenção. Se o governo de Jezabel estivesse estabelecido para sempre, nunca existiriam Eliseus. E nem Elias. Elias seria morto. Mas quando Elias venceu os profetas de Baal, estabeleceu a ordem, restaurou a honra aos pastores, aos profetas, então surge Eliseu. Eu quero profetizar para você. Quando Deus colocar o governo do justo em nossa nação e acabar com esse espírito de Jezabel, com todas essas maldades, esses princípios que quer estabelecer nossos filhos, quando for arrancada a cabeça de Jezabel, virá a porção multiplicada sobre os Eliseus desta época. Nesse momento, a geração de Eliseu está nascendo. Esta é a nova geração que vai estabelecer e vai ungir governos. Lembre-se que Eliseu recebeu a incumbência de Elias de ungir os reis. Então Elias, a unção de Elias vem para ungir reis. Nas mãos de Eliseu, essa unção na cabeça de Eliseu, ele unge reis. Então a vitória contra Jezabel completa veio pelas mãos de Eliseu. E eu quero fazer esse apelo a você, filho amado. Não seja um filho rebelde. Jamais se levante contra seus líderes. Seja como Davi. Jamais vamos levantar um dedo contra os profetas, contra os ungidos. Por amor de seus filhos, faça isso. E se você, Eliseu, fique firme com seus pastores, trabalhando junto, sendo amigo, provedor, intercessor. A sua nação agradece. A natureza vai agradecer, porque você vai influenciar a natureza. A tua nação será abençoada. Toda nação será abençoada. Toda nação foi abençoada quando Elias venceu Jezabel, venceu os profetas de Baal, veio chuva. Sua terra vai ter chuvas. A sinal da unção de Elias na terra são as chuvas, as colheitas. Sinal de Eliseu na terra, governos ungidos. Então escute aí, Eliseu, vai ungir lá o governo da sua cidade, do seu estado, da sua nação. Entre em batalha espiritual e defina quem vai governar nossa nação. Vamos juntos decidir quem vai sentar
no, no, no trono, quem vai sentar naquela cadeira para ditar as regras e emitir decretos em nossa nação. Esta é a mensagem de Elias e Eliseu para hoje. Deus escolheu Eliseu e Deus determinou e disse para Elias: o que escapar de Jeú, o Eliseu arranca a cabeça. Então, aqueles que hoje servem a Baal e que se levantam contra os profetas, cuidado, daqui a um pouco aparece o Eliseu para arrancar sua cabeça. Então, cuidado esses demônios aí que hoje são, como é que diz a pastora, demônios kamikaze, como é que aqueles que se matam, que vão para a guerra a fim de morrer, que se suicidam junto, os homem-bomba. Cuidado esses demônios que são demônio-bomba aí, que se lançam contra os Elias e acabam morrendo ali. Então, filhos amados, esta é a lição mais importante de nossa escola. Deus precisa hoje dos Elias e Eliseus. Deus quer treinar Eliseus. Os Eliseus são aqueles que pegam na capa de seus pais e não soltam até que Deus lhe diga: pede-me o que queres. E vão até o Jordão. Então, na nossa escola nós já estabelecemos já determinamos, nós vamos até o Jordão. O projeto para o ano que vem está aqui. O ano que vem estaremos em Jerusalém. Do dia, onde está o dia aqui? 29 de setembro a 13 de outubro. Estaremos lá no Monte das Oliveiras. Estamos em conexão, aliançados com a casa de oração do Monte das Oliveiras, com Tom Reis, e os nossos filhos estarão conosco. Esta caravana é só para convidados, não é para todo mundo que quiser ir, não. São aqueles filhos Eliseus, e nós já estabelecemos, alguns já estão com a passagem já. E muitos outros. Pessoas de várias partes do mundo aqui, importantes, que são ministradores. Aqui está Cindy Jacob, está, enfim, uma lista enorme de profetas. E aqui está o calendário. Então eu quero profetizar para aqueles Eliseus, nossos Eliseus. Você será recompensado, tenho certeza. O nosso projeto para o ano que vem é que os Eliseus cheguem até o Jordão. Eu quero levar meus filhos até o Jordão. Alguns já largaram o arado, alguns vão ficar para trás, alguns vão murmurar, alguns vão desistir. Murmurador não entra. Eu lembro que eu estava subindo o monte do Sinai com o Tiago, meu filho, e mais alguns pastores, né? Para subir o Monte Sinai, a gente sai de casa, do hotel, às 2 da manhã. Aí sobe nos camelos e anda aí umas 2 horas de camelo. E chega lá em cima, quando pensa que chegou em cima do monte, tem mais 5.000 degraus. E foi no meio do caminho, né? Muito perigoso aquela subida, é um penhasco, né? Mas o camelo vai. E tinha uma pastora, uma missionária aí, que deveria ser meia, né? Ela começou a murmurar e disse: olha, nunca mais vem aqui, se eu soubesse não tinha vindo, porque esses camelos cheiram mal, porque... E o Tiago falou assim: dona, se fosse você, eu não murmurava, porque os murmuradores não entrarão na terra prometida. Amados, não deu outra. Chegou em Israel, não deixaram ela entrar, foi deportada na entrada. Foi triste, a gente ficou ali uns 15 dias, mas ela murmurou lá na subida do Sinai. Então essa viagem é para Eliseus. Esta caminhada é para Eliseus. Quem sobe lá em cima, no 2º livro, 3º, 4º livro, são Eliseus. Então é muito importante que você saiba disso. Tem uma caminhada, tem uma jornada, tem um desafio, tem provas.
tem tudo isso, mas é fantástico. A recompensa que Deus deu para Eliseu ter aguentado Elias. Você acha que era fácil aguentar Elias? Amados, no tempo de Elias não tinha banana. O que quer dizer isso? Que não tinha... Quando a pessoa está, como diz meia, aqui no sul, a gente fala a pessoa reinando, né? A pessoa que está de mau humor, a pessoa fala assim, come banana, que ajuda a melhorar o humor. No tempo de Elias não tinha banana, não. Elias tinha horas que o cara era difícil de aguentar ele. Não era mole, não. Tá? Mas só um aguentou Elias. Mais de 20 mil discípulos, só um chegou no Jordão. Então a pergunta final é essa. Você vai até o Jordão? Vamos juntos até o Jordão? Então no ano que vem, nós teremos alinhamento. E em setembro, 14 e 15, a escola profética. E no último dia de setembro, nós estaremos embarcando para Israel. E nós estaremos passando Rosh Hashanah, graduando em Israel, ouvindo 100 toques de shofar, 101, 102 se você tocar também. Nós estaremos em Yom Kippur, no Monte das Oliveiras, o lugar onde Jesus desceu, subiu ali para o céu, vai descer ali. Nós estaremos com mais de 150 nações, nós estaremos representando o Brasil. Então será algo extraordinário que vai acontecer, e você que leu o livro, aprendeu a lição, vai dizer, valeu a pena nós permanecermos até o final. Valeu a pena nós caminharmos dentro desse princípio de ser um bom filho, de andar junto com os pais e filhos juntos. É isso. Será uma recompensa extraordinária. E como diz meu filhão, né, o apóstolo Zé Roberto, já não sei se de repente Jesus volta naquele dia lá e nós estaremos lá, naquele lugar. Pense comigo, que coisa fantástica nós poder levar nossos filhos, nós vamos levar nossos intercessores. Eu fico imaginando a dona Diva, quantos anos a dona Diva tem? 80 anos, ora 8 horas por dia, está fazendo passaporte. Depois a dona Maria, a dona Madalena, com 85 anos, está fazendo o passaporte. Aleluia! Intercessores que pagam preço, que estão há 30 anos ali, não largam seus pastores. Coisa extraordinária. Os irmãos do escritório já estão tudo, passaporte na mão, preparando. Eles são Eliseus. Eles são águias. Eles merecem. Eles trabalham dia e noite. Eles são amigos. Amados, aqui, Deus nos deu filhos que são verdadeiramente Eliseus. Não solta o arado. Agora lá em cima do monte está o pastor Amado, né? Completando 50 dias no monte. Veio para orar pela escola. Sentiu que precisava orar mais, ficou mais. Pense comigo. Se um homem desse não merece chegar até o Jordão, receber a porção dobrada. O Magno está lá, não sei se 20 dias, já até mora no monte. Pense numa pessoa dessa, orando pelos seus líderes. O João, que deve estar já desde antes da escola. Pessoa que está quase virou um zumbi ali, dia e noite, orando. E batalhando, enfrentando todas as provas, frio, calor, merece uma recompensa, merece esta... Então esse é o preço da unção, ser um bom filho, até os últimos, até o Jordão. Então eu quero me despedir de você, e quero que você diga, aí onde você está, diga comigo assim, eu estarei lá sim, eu estarei no ano que vem em Jerusalém. Então, nós vamos despedir assim, até o ano que vem em Jerusalém. Aí eu vou dizer para você que nem eu disse para Elias, disse para Eliseu, fica no Brasil que eu vou para Jerusalém. Eu quero que você diga, não te deixarei. Eu vou, Júlio.
Você tem que ser como Eliseu. Fica aí que eu vou ali em Jerusalém já. Não, eu vou junto. Então essa é a recompensa dos filhos que são como Eliseu. Estão do lado dos seus pais no trabalho, estão do lado dos seus pais nas aflições, momentos tristes, estão do lado dos seus pais espirituais também na provisão, ajudando a contribuir, pagando o preço, estão junto na oração e na batalha espiritual, estarão juntos também lá no Jordão, na hora que o céu se abre, na hora que a carruagem passa, na hora que a capa desce, na hora que a porção dobrada vem. Só que tem um detalhe, eu quero que você hoje peça não porção dobrada. Se Eliseu pedisse 1000 vezes mais, Deus tinha dado. Então hoje Deus precisa de profetas que estejam dispostos a pedir isso, 1000 vezes mais. Então, queridos, num cenário tão violento como estamos vivendo, onde ninguém mais respeita ou poucos respeitam seus líderes, onde a maioria não consegue chegar até o final, desiste no caminho, a maioria não consegue deixar de trair, a maioria está vivendo os princípios de Jezabel. Seja fiel. Não importa se o teu Elias é bom ou é ruim, você seja um bom Eliseu. Não importa se o pastor te agrada ou não te agrada, seja você um bom filho, até que a hora que Deus vai dizer, pede-me o que queres. Aleluia. Pede-me o que queres. Na minha experiência, na minha caminhada com Deus, se você falar com meus pais, falar com os meus filhos, com meus parentes, eles vão dizer o quanto foi difícil e quanto eu apanhei de líderes que me ajudaram a formar o meu caráter. Me ajudaram. Eles foram, muitas vezes eu pensei, meu Deus, está difícil aguentar essa pressão. Mas foi eu que pedi para ser treinado, eu vou até o final e Deus vai me dar essa vitória. Eu quero abençoar os nossos queridos filhos. Quero incentivar você a acompanhar todas as matérias que saíram no portal Guia-me, que já são muitas matérias. Quero agradecer o Marcos Correia, que na primeira escola veio, né? Eu convidei ele para vir e ver o quanto as pessoas falavam mal de mim no Brasil. Eu tinha um jornalista que fez uma calúnia no nosso ministério e espalhou deu mais de 50 mil acessos, falando mal de mim. E eu disse para o Marcos e para os jornalistas que postaram, vem aqui e vê, venha conhecer o trabalho. E ele ficou. Hoje é um grande amigo, grande parceiro, um companheiro, e esse já foi até o Jordão conosco. Então, hoje ele fez tantas matérias bonitas, né? Junto com a Andréia, junto com o Michael, que são nossos jornalistas também, e junto com o Paulo Vinícius, são 4 jornalistas que escrevem e que nos ajudam também a escrever livros e matérias e aulas. Então está muito bonito. Quero agradecer também os filhos Eliseus, os príncipes que não se manifestam, mas que estão na presença de Deus, nos ajudando e nos apoiando, aqueles que patrocinam nosso ministério, que acreditam em nós, em nosso ministério, em nossa família. Todos vocês, os intercessores, vocês são parte, vocês ajudaram. Sem vocês, jamais nós estaríamos comemorando essa vitória. Hoje, nossa escola profética está saindo aqui no meio da imprensa de Santa Maria, Jornal Diário de Notícias, uma página inteira, falando, mostrando o trabalho belíssimo que foi realizado, e pessoas de 200 denominações presentes, 167 cidades do Brasil, 22 estados representados,
7 nações da Europa e outros representadas. Só da África, um representante de 28 nações. Então, o que mais que eu posso dizer? Louvado seja Deus, louvo o Senhor, e por tudo isso que Ele fez, o trabalho, mas o mais importante que eu agradeço é pelos filhos que Ele me deu. Então, quero agradecer a Deus e louvar a Deus nesse momento de oração. Pai amado e poderoso Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer pelos filhos maravilhosos que o Senhor me concedeu, para que eu pudesse desempenhar e cumprir a missão que o Senhor me deu, me comissionou. Eu quero agradecer a cada filho que o Senhor enviou, proveu, gerou em nossas entranhas pelo poder do Espírito Santo. Te agradeço, Senhor, por esse presente maravilhoso, esses filhos que estão, alguns há mais de 30 anos, e eles não se separam de nós. Agradeço pelos filhos biológicos, tão maravilhosos, que estão sempre presentes, tanto nas lutas, nos momentos de choro, de lágrimas, momentos de perseguição. São eles que acalmam nossos corações. Filhos amigos, filhos companheiros, filhos que muitas vezes são aqueles que nos consolam, nos curam com as suas palavras e nos ajudam. Te agradeço pelos intercessores que levam as cargas, o peso da guerra, da batalha, pelos provedores que pagam preço e que nos abençoam para poder fazer o melhor trabalho. E quero te agradecer pelo Espírito Santo, que nos capacitou, nos abençoou para falarmos com mais de 200 denominações, sem que houvesse atrito, mas que fôssemos entendidos. Só o Senhor pode fazer isso. Eu quero te agradecer, em nome de Jesus. Amém. Quero abençoar meus filhos, primeiramente, Tiago, primogênito, depois a Gabi, o Júnior, as esposas, a Cláudia, o esposo José, a Maria. Quero abençoar o Isaac, a Daça, o Noah, e abençoar você, que é filho espiritual, que nasceu dos gemidos do Espírito através das nossas orações. Quer dizer que os verdadeiros filhos são aqueles que estão conectados no coração, mesma sintonia. E então, eu abençoo você hoje em nome de Jesus, e toda essa graça que Deus tem derramado, nosso ministério, venha para você também. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Um grande abraço, um ótimo final de semana. E compartilhe esta aula, passe também para os seus colegas e amigos. As matérias estão sendo publicadas. Se prepare para o alinhamento. E setembro, 14 e 15, a escola profética. Nós temos a escola online, que também está muitos estudos na plataforma. E no próximo ano, nós temos um assunto muito importante a tratar no próximo ano. Esse ano passou perto de 1.000 pessoas a mais vieram na escola. Nós não podemos, no próximo ano, ultrapassar o número, porque o número é limitado, porque o lugar, há um processo aí um detalhe com os bombeiros, que tem normas, cada lugar tem um número X de pessoas, não pode passar daquele número. Então, no próximo ano, você guarde bem isso, inscreva-se com antecedência, é dia 14 e 15 de setembro, faça a inscrição antes, reserve o seu lugar, e diga-se passagem também que
as passagens compradas com bastante antecedência. A nossa agência, que está trabalhando nisso, vai conseguir um preço extraordinário. Você pode parcelar hotel, avião e ficar uns 2 dias a mais aqui, que é muito legal. E isso aí com facilidade muito maior do que comprar em cima da hora. Então, quando o ano que vem acabar as inscrições, será cancelado, fechado e não pode entrar um número a mais que excede o número limitado, para não prejudicar a qualidade do evento. Isso é muito, muito importante, ok? E também dizer que o ano que vem vamos ter a Rota do Fogo a nível estadual, atravessando a nação. Nós queremos fazer uma escola profética lá em cima, no Monte Roraima, lá nos índios Indaricós, no lugar mais setentrional do Brasil, e lá no Monte Caboraí. Só para subir o monte é 3 dias e meio de caminhada, por isso eu não quero, acho que todos não vão querer subir lá, mas você poderá assistir. Do norte ao sul do país, queremos também fazer a rota de França, Suíça, Suécia, Alemanha, Itália, e também a escola profética maior de todas será em Jerusalém. Então que Deus abençoe você, shalom, que na paz, e não esqueça de ler o livro Filho nos 4 níveis, Eliseu, amém? Faça essa jornada e receba a porção dobrada. Deus te abençoe.